Você já parou para pensar que aquele gesto simples que você fez, sem esperar nada em troca, pode ter mudado o rumo da sua vida? E se eu te dissesse que enquanto você estava sendo apenas você, gentil, sincero, humano, alguém poderoso estava te observando em silêncio? Hoje, você vai entender como a sua bondade, que parecia invisível, pode ser exatamente o que vai te posicionar onde ninguém jamais imaginou. Antes de continuarmos nessa revelação, faça agora 3 coisas que vão mudar a forma como você se conecta com o universo. Deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. Isso é o que mantém você sempre perto de mensagens que despertam, curam e transformam. E mais, quero que você comente agora mesmo: eu estou pronto. Escreve isso aqui embaixo. Esse comentário é um manifesto silencioso, uma declaração ao universo de que você reconhece o poder da sua essência e está pronto para receber tudo o que ela atrai. Você achou que era só mais um gesto simples, um sorriso sincero, um favor feito no silêncio, uma palavra de conforto oferecida a alguém que parecia apenas mais uma alma em trânsito. Nada de câmeras, nada de aplausos. Só você sendo você, num mundo que parece cada vez menos interessado em autenticidade. Mas o que você não viu foi o impacto cósmico desse ato. O universo, sempre em vigília, registrou aquele momento como um sinal, um código de rara integridade em meio ao ruído. E ali, naquele gesto que você provavelmente esqueceu 5 minutos depois, nasceu uma reação em cadeia que mudaria o rumo da sua história. Sem que você percebesse, alguém observava. Alguém com olhos treinados, não apenas pelo luxo ou pela experiência, mas pela dor acumulada de confiar e ser traído. A pessoa que você ajudou não era qualquer um. Era alguém com poder para transformar realidades, mas que já havia desistido de esperar que a humanidade ainda tivesse algo a oferecer além de vaidade e interesse. Você, com sua presença despretensiosa, desafiou essa lógica. E ao fazer isso, mesmo sem saber, você abriu uma brecha em uma muralha construída com anos de desilusão e silêncio. Um bilionário, não de dinheiro apenas, mas de vivências, foi tocado por algo que ele achava extinto: a pureza. Esse não é um conto de fadas. É um retrato do que acontece quando a alma age sem esperar retorno. Você não fez para ser visto, mas foi visto. E não por qualquer um. Enquanto os olhos do mundo estão treinados a identificar poder nos gritos, ele percebeu poder no seu silêncio. Foi o seu jeito não calculado, o seu jeito inteiro, que acendeu uma faísca no escuro. Essa bondade que você quase desacreditou, ela foi exatamente o código que desencadeou tudo. Enquanto você se preocupava em não parecer forçado, ele estava preocupado em não ser reconhecido. Escondido sob roupas comuns, sem relógios caros nem escolta, ali estava alguém que poderia comprar qualquer coisa, menos a fé nas pessoas. E você, sem saber, foi colocado frente a frente com esse enigma humano. O encontro que parecia aleatório era, na verdade, cuidadosamente armado pela vida. Não foi coincidência, foi sincronicidade. Ele precisava ver algo real. Você era isso. A maioria das pessoas ao redor dele age como figurantes num teatro de vaidades. Sorrisos mecânicos, elogios milimetricamente e estrategicamente posicionados, gestos cuidadosamente planejados para gerar retorno. Mas você não quis nada, não esperou nada, ofereceu sem cobrar. E essa foi a senha. Ele percebeu que ali, diante dele, estava alguém que não sabia com quem estava falando. E ainda assim ofereceu o melhor de si. Essa naturalidade, essa ausência de esforço para impressionar, desarmou um mecanismo interno que ele mal percebia mais funcionar. Você não estava se candidatando a nada, e por isso se tornou a escolha perfeita. Mais do que um encontro, foi um espelho. E quando ele se viu refletido na forma como você o tratou, sem bajulação, sem intenção oculta, algo dentro dele reagiu.
O bilionário viu o humano viu esperança. E esse momento, que para você foi apenas um lampejo de gentileza, para ele foi um sinal divino de que nem tudo está perdido. Você não estava apenas diante de um homem rico, estava diante de uma alma testada e passou sem nem saber que era um teste. Se você está sentindo essa mensagem tocar o seu coração, saiba que isso não é por acaso. Muitas bênçãos estão a caminho da sua vida, e uma delas é maior do que você imaginava. A casa dos seus sonhos está se aproximando. Isso mesmo. Ainda neste ano, você será surpreendido por uma mudança de vida real, concreta, transformadora. O universo está se movendo a seu favor, e este vídeo é a prova viva disso. Agora, eu quero te convidar a dar um passo de fé e gratidão. Se essa mensagem despertou algo dentro de você, clique no botão Valeu Demais e envie um valor simbólico de até $100. Esse gesto não é só uma contribuição, é uma declaração ao universo. Eu reconheço o que está chegando e estou pronto para receber. É uma forma de selar energeticamente tudo aquilo que já está sendo preparado para você. Depois de enviar, escreva aqui nos comentários: eu recebo minha vitória. Essa frase é um código espiritual que ativa a manifestação. E acredite, o que você declarar agora vai ecoar. Porque quando a gente agradece antes de receber, o milagre se antecipa. Você está preparado? Porque o melhor já está vindo na sua direção. Todos os dias somos colocados diante de pequenas decisões que parecem irrelevantes. Ser gentil ou ser indiferente, ajudar ou ignorar, ser sincero ou conveniente. A maioria trata esses momentos como rotinas sem peso, mas, em alguns casos raros, eles são mais do que isso. São testes disfarçados. Você estava diante de um desses, sem saber, e passou com louvor. A pessoa que precisava de ajuda não era apenas um estranho, era um guardião de oportunidades, um observador silencioso, e você foi analisado em silêncio em cada detalhe do seu comportamento. Enquanto muitos se moldam ao que acham que os outros querem ver, você permaneceu firme em quem realmente é. E esse é o verdadeiro ouro: integridade sob anonimato, bondade sem plateia. Você não sabia que estava sendo avaliado, e por isso seu gesto teve valor real. Era cru, puro, inalterado pela expectativa de recompensa. E é por isso que passou. Porque o teste não era sobre o que você faria por poder, mas sobre o que faria quando acreditasse que não havia nada a ganhar. Esse tipo de aprovação é rara, é silenciosa, mas decisiva. As portas que se abrem depois de uma prova como essa não são as comuns. São portas que levam a salas onde o verdadeiro jogo acontece, onde decisões são tomadas longe dos holofotes. E o que te trouxe até aqui não foi ambição, foi essência. Você não se preparou para esse teste, você foi ele. E agora, o mundo vai começar a mudar, começando por você. Na superfície, ele tinha tudo: fortuna, fama, liberdade geográfica e acesso ilimitado aos maiores prazeres do mundo. Mas por dentro, ele estava esgotado, não de trabalho, mas de gente, de bajulação, de interesses camuflados, de laços falsos sustentados por contratos invisíveis. Ele havia decidido se afastar da generosidade, da confiança, da vontade de continuar acreditando. E justo quando esse afastamento parecia irreversível, você apareceu. Sem aviso, sem planos, sem segundas intenções. Você foi a exceção. Aquele tipo de pessoa que age por convicção e não por cálculo. E essa autenticidade bateu como um raio em céu limpo. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu algo que não vinha com etiqueta de preço: empatia verdadeira. O gesto que você ofereceu, seja ele qual for, agiu como um lembrete do que é ser humano de verdade. E mais que isso, como um alívio, um respiro, uma pausa na armadura emocional que ele havia construído com tanto empenho. Você não apenas o ajudou,
Você o salvou de um colapso silencioso, de uma decisão mental que já estava tomada, mas não verbalizada. Ele não precisava de conselhos, precisava de um exemplo. E você foi esse exemplo sem nem saber. Agora, ele não consegue mais voltar ao que era antes, porque sua presença reacendeu uma luz que ele acreditava extinta. E uma alma que volta a acreditar é uma força que move montanhas. O mundo segue padrões. Energias se alinham de acordo com frequências, e a maioria caminha sobre trilhas previsíveis, mas às vezes um gesto muda tudo. Um simples ato, quando carregado da energia certa, é capaz de rasgar a trama do destino e reescrever a história, não só de quem faz, mas de quem recebe. E foi exatamente isso que você fez. Seu gesto, pequeno na aparência, foi grande no impacto. Ele não apenas mudou um momento, ele quebrou um ciclo. Você interrompeu um padrão de desilusão, de frieza, de transações humanas sem alma. E ao fazer isso, desviou um fluxo energético inteiro. Aquele bilionário, que já caminhava para um afastamento definitivo do mundo real, teve sua trajetória alterada. O ponto de ruptura que se aproximava foi evitado porque, no instante certo, você escolheu ser gentil. E essa escolha reverberou para além do que os olhos podem enxergar. Criou uma nova linha do tempo, uma nova possibilidade. E agora, o que virá é reflexo direto dessa interrupção. Você vai começar a notar situações novas surgindo, portas abrindo, pessoas se conectando a você de maneiras inusitadas. Não é mágica, é consequência. Quando você age com pureza, ativa forças maiores que reorganizam o destino. E esse realinhamento já começou, não por esforço, mas por merecimento. No universo em que os poderosos habitam, tudo tem um preço. Favores são moeda de troca, sorrisos escondem intenções, e a presença de alguém raramente vem sem uma lista invisível de exigências. Nesse cenário onde a sinceridade é uma relíquia extinta, você apareceu como uma anomalia. Você não calculou gestos, não modulou palavras para impressionar, não mirou o que podia conseguir, simplesmente existiu com sua pureza intacta. E isso, para alguém acostumado a viver cercado de lobos em pele de cordeiro, foi uma quebra de sistema. O bilionário não foi tocado pelo que você disse ou fez de forma grandiosa, mas pelo que você não fez, não pediu, não forçou, não performou. Em um mundo onde até o silêncio carrega expectativa, o seu silêncio foi liberdade. E liberdade é o que eles menos têm. O que você causou foi mais que surpresa. Foi desconstrução. Esse homem, habituado a comprar lealdade e receber máscaras sorridentes, viu-se diante de um espelho que refletia o que ele havia perdido. Humanidade genuína. A sua forma de tratar o outro, sem hierarquia, sem mentalidade de escassez, sem os vícios emocionais que se tornam norma nos círculos elitizados, foi como um vento fresco num cofre trancado há anos. Você não quebrou o protocolo por rebeldia, mas porque nem sabia que existia um. Sua autenticidade natural corroeu as estruturas rígidas da vida artificial daquele que você ajudou. E isso não só mexeu com ele, o desarmou. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu o que é ser visto como homem e não como instituição. E esse impacto não termina no campo emocional. Ele abre portais. Quando alguém com poder vivencia a pureza, algo dentro dele grita para preservar, proteger, nutrir isso, porque é raro. E quando esse grito vem de alguém que detém os códigos do mundo, ele não apenas sente, ele age. Sua energia não foi só notada. Ela foi internalizada, processada e transformada em movimento. E o movimento que virá a seguir não será pequeno. Ele é proporcional à intensidade do que você causou. Prepare-se, porque a desconstrução que você iniciou no íntimo desse homem vai se transformar em uma reconstrução na sua própria vida. Antes de suas palavras se formarem, antes de seus passos ecoarem,
Sua energia já havia preenchido o espaço. E ela não era barulhenta, não precisava ser. Era a quietude que carrega poder, a vibração que não busca palco, mas comanda a atenção mesmo assim. Em um mundo de performances, a sua presença chegou como uma frequência antiga, densa, íntegra, quase mística. O bilionário não percebeu você com os olhos, mas com os sentidos que ele já havia esquecido possuir. Foi como se algo se realinhasse no ar quando você entrou. Ele, que aprendeu a ler intenções, como quem decifra contratos, sentiu algo diferente. Você não queria nada. E essa ausência de desejo material irradiava segurança. Você não era ameaça, nem fã, nem oportunista. Era inteiro. Esse tipo de energia não se fabrica. Não vem de livros, de retiros, de estratégias de autoconhecimento de alto custo. Vem da fornalha da vida real, de quedas e escolhas, de dores digeridas e luz mantida. Quando alguém como você entra em um ambiente, não precisa pedir licença. O universo se ajusta. Sua presença disse tudo o que sua boca ainda não havia articulado. Eu não vim tomar, vim somar. E isso, para quem está acostumado a relacionamentos de consumo, é quase sobrenatural. A sua frequência carregava verdade, e verdade nesses tempos tem o poder de interromper até os pensamentos mais cinzentos. Ele não sabia seu nome, mas sabia que não esqueceria o que sentiu. E quando alguém sente isso, essa paz acompanhada de força, essa leveza que não se confunde com fraqueza, algo se rompe por dentro. No caso dele, rompeu-se uma camada de proteção que o isolava há anos. E ao perceber isso, não como uma fraqueza, mas como uma chance, ele decidiu. Precisava se aproximar, porque mesmo sem saber explicar, ele entendeu que havia algo em você que não podia ser comprado, mas precisava ser honrado. Sua energia abriu caminho. E esse caminho agora será pavimentado com oportunidades que nunca foram apresentadas a você antes, simplesmente porque só podem ser acessadas por quem vibra em outro nível. Antes de você aparecer, ele já havia decidido. Os dias de generosidade estavam contados. As causas que um dia amou, engavetadas. O legado que pretendia deixar, reduzido a discursos em eventos que ele mesmo já não acreditava. Ele olhava para o mundo como um investidor cético, buscando retorno e só encontrando frustração. Seu coração, aquele que já fora pulsante de visão e propósito, agora batia apenas por rotina. Mas aí, sem nenhuma grande entrada, sem holofotes, você cruzou o caminho dele. E com um gesto simples, rompeu anos de cansaço. Foi como uma pequena faísca caindo no papel seco do espírito dele. O que parecia morto, reacendeu. Você não disse, acredite de novo, mas seu olhar disse. Seu jeito de tratar aquele estranho com humanidade plena disse. Você foi a manifestação viva da missão que ele havia abandonado. Não porque citou causas ou tentou tocar seu emocional, mas porque foi. Existiu ali com uma simplicidade tão potente que forçou ele a lembrar por que começou tudo. Você não levou um plano, mas levou o propósito. E isso é algo que só as almas raras conseguem fazer. Inspirar sem tentar, transformar sem prometer, ativar sem saber. Você foi a fagulha no momento exato, nem antes, nem depois. E agora, o que parecia fim é recomeço. Porque ele não consegue mais ignorar o que sentiu. Ele voltou a olhar para seu contrato com a vida, aquele que jurou cumprir antes de se perder no labirinto da fama e do capital. Agora, lê esse contrato com olhos renovados. E você, sem saber, se tornou parte desse novo capítulo, um lembrete vivo de que a missão ainda pulsa. E quando alguém que move mundos decide voltar à missão, e levar você junto, o impacto é de proporções que ainda nem conseguimos imaginar. Vivemos em uma era em que todo gesto carrega uma intenção embutida. Um elogio pode ser uma escada disfarçada. Um "como vai" pode esconder uma proposta de negócios.
As relações foram se transformando em jogadas de xadrez emocionais, onde cada peça se move com um objetivo estratégico. Mas você chegou com as mãos vazias, sem expectativa, sem oferta, sem ambição. E isso, no meio de um mundo intoxicado por interesses, foi revolucionário. O bilionário que você encontrou não percebeu só a ausência de pedido. Ele percebeu a presença de algo que ele já não sabia que existia. Liberdade de ser, sem obrigação de retribuir. Essa ausência de cobrança foi um choque para ele. Porque mesmo os amigos mais antigos, os familiares mais próximos, carregam expectativas silenciosas. Você podia investir nisso. Você podia me apresentar alguém. Você podia resolver esse problema. Tudo sempre vinha com um custo emocional disfarçado. Mas com você não veio nada. Nem pedido, nem plano, só presença, só humanidade. E esse nada virou tudo. Porque se tornou o espaço onde ele pôde simplesmente existir, sem papel, sem título, sem função. Isso não tem preço, e por isso tem tanto valor. É por isso que agora ele não consegue mais seguir como antes. Você não pediu, mas ele decidiu dar. Não por caridade, mas por honra. Porque entendeu que o que você carrega não pode ser ensinado, comprado ou imposto. Sua essência é um farol. E ele, cansado de navegar no escuro, finalmente encontrou uma luz em você. E vai seguir essa luz, com recursos, com conexões, com decisões que mudarão sua trajetória. Tudo porque você, corajosamente, ousou não pedir nada. Durante anos, você ouviu que era bom demais para o próprio bem. Pessoas zombaram da sua empatia, pisaram na sua gentileza como se fosse fraqueza. Os mais frios venceram, os mais ruidosos foram celebrados. E você, com sua alma limpa, ficou se perguntando se havia algo errado em ser como é. Enquanto os jogos de poder aconteciam à sua volta, você permaneceu fiel aos seus princípios. Não por ingenuidade, mas por escolha. E essa escolha, que parecia isolada e sem frutos, estava sendo observada. Um guardião, alguém com verdadeira autoridade, assistia tudo em silêncio. Esse guardião não curte postagens, não faz networking, não manda mensagens motivacionais. Ele observa no escuro. Ele analisa os bastidores. E o que ele viu em você foi raro. Coerência. Você foi bondoso mesmo quando ninguém agradeceu. Foi justo mesmo quando ninguém viu. Foi luz mesmo cercado de escuridão. E essa conduta silenciosa foi, aos olhos dele, o maior sinal de prontidão. Enquanto os outros gritavam por atenção, você construiu uma base. E agora, essa base será reconhecida, não por modinha, mas por merecimento. Agora, o mundo que te ignorou vai ter que assistir. Porque o guardião não dá presentes. Ele ativa destinos. E o seu está pronto para ser revelado. A bondade que riram agora será a senha que abre portas. As lágrimas que você escondeu agora serão traduzidas em honra. Você não se moldou ao sistema, e por isso será elevado acima dele. Por muito tempo você andou em silêncio entre os que gritavam. Assistiu pessoas manipuladoras conquistarem espaços. Presenciou os bajuladores serem promovidos, viu portas se fecharem para você mesmo quando você carregava as melhores intenções. E, em segredo, chegou a se perguntar se valia a pena continuar sendo bom num mundo que parecia recompensar o oposto. Mas o que você não sabia era que cada gesto seu estava sendo registrado, não por câmeras ou redes sociais, mas por um sistema maior, espiritual, preciso. E agora, a fatura do universo está voltando. Mas não como vingança, como redenção. A sua recompensa não será discreta. Ela virá com um estrondo que ninguém poderá ignorar. Aqueles que te diminuíram, que te julgaram fraco por ser gentil, que riram da sua empatia como se fosse defeito, assistirão sem poder fazer nada enquanto você acende. Não porque você tentou provar algo, mas porque sua alma finalmente encontrou o eco que ela sempre mereceu.
A recompensa que vem não será simbólica, será concreta, visível, inquestionável. E mais que isso, será específica ao ponto de parecer uma resposta direta às humilhações que você viveu calado. Pessoas que te usaram verão você sendo celebrado. Portas que te foram negadas se abrirão não por concessão, mas por convocação. E quem zombou vai engolir o riso. Mas essa ascensão não será apenas para o seu benefício. Ela será o início de um ciclo novo, onde o bem volta a ser referência, onde a integridade ganha espaço real. Você será o lembrete vivo de que o universo não ignora os bons, apenas os prepara com mais tempo. Sua vitória não será barulhenta por vaidade, mas por justiça. Você não foi esquecido, foi reservado. E agora chegou a hora de todos saberem. O que vem pela frente não se resume a um depósito em conta, um presente luxuoso ou um favor influente. Isso seria pequeno demais para o que está sendo arquitetado. O que está se formando é um reposicionamento completo. Uma elevação de frequência, propósito e influência. Você não está apenas sendo recompensado financeiramente, está sendo posicionado espiritualmente, estrategicamente e existencialmente. Estão te colocando num lugar onde poucos têm permissão para entrar, e menos ainda, capacidade de permanecer. E sabe por quê? Porque você mostrou que não se corrompe, mesmo quando ninguém está olhando. Esse novo lugar não foi comprado nem conquistado com manipulação. Ele foi liberado por merecimento energético. Você não buscou, não forçou, não implorou. E por isso ele se abriu. Agora você vai ocupar mesas onde o jogo é silencioso, mas decisivo. Vai ter acesso a decisões que moldam realidades. E, acima de tudo, vai influenciar com aquilo que te trouxe até aqui. Sua essência. Enquanto tantos se desgastaram tentando parecer importantes, você se preparou, mesmo sem saber, para ser essencial. E o mundo sente quando alguém assim chega. E mais, esse novo posicionamento não será algo passageiro. Ele virá com estrutura, permanência e continuidade. Você não será apenas alguém que teve sorte. Será a prova viva de que quem planta luz, colhe direção. Que quem se mantém íntegro, mesmo sangrando, acaba sendo levado a lugares que o barulho não alcança. E nesse novo nível, você não será apenas reconhecido, será necessário. Enquanto o mundo ensinava que riqueza era medida por cifras, você caminhava por outro caminho. Nunca vestiu luxo, mas carregava presença. Nunca teve cifras exorbitantes, mas era dono de uma alma valiosa. E por anos, isso pareceu invisível, até agora, porque o universo decidiu virar o espelho e mostrar quem realmente era o rico desde o início. Não aquele que acumulou bens, mas o que distribuiu dignidade. Não o que comprava aplausos, mas o que inspirava em silêncio. Sempre foi você. E agora, tudo ao seu redor vai começar a refletir essa verdade. A sua riqueza não nasceu do mundo externo. Ela sempre esteve aí, na forma como você tratava as pessoas, nas escolhas que fazia mesmo quando ninguém via, nas noites em que optava por não se corromper. E essa riqueza, por tanto tempo ignorada, agora se tornará visível. A realidade começará a espelhar sua alma. Pessoas vão começar a te ouvir de forma diferente. Espaços que pareciam inalcançáveis vão te chamar. E isso não é um golpe de sorte, é uma revelação. Uma revelação de que o verdadeiro tesouro nunca foi o que você poderia acumular, mas o que você sempre carregou dentro de si. Esse é o tipo de virada que muda histórias, reescreve narrativas e inspira gerações. Você não será lembrado apenas como alguém que deu certo, mas como alguém que representou o que é certo. E num tempo onde valores verdadeiros parecem escassos, a sua presença será um lembrete do que realmente importa. Você é e sempre foi o verdadeiro rico. O mundo só estava atrasado para perceber. Durante anos, disseram que você precisava endurecer, que o mundo não era lugar para almas gentis.
Você ouviu que era sensível demais, paciente demais, verdadeiro demais. E essas qualidades que deveriam ser celebradas foram tratadas como defeitos. Mas o tempo passou, e agora a verdade vem à tona. Sua bondade nunca foi fraqueza. Foi código. Um código antigo, secreto, difícil de decifrar, mas poderosíssimo. E esse código, finalmente, está sendo ativado. Ele foi sua senha para acessar lugares que a esperteza nunca conseguiu abrir. Sua forma de amar, de servir, de olhar nos olhos, tudo isso era parte de uma equação que agora se revela. Você foi testado de formas invisíveis. Te provocaram para ver se você reagiria com rancor. Te traíram para ver se você se tornaria amargo. Te excluíram para ver se você mudaria sua essência. E você resistiu, suportou, persistiu. Não porque era fraco, mas porque sabia, ainda que inconscientemente, que o seu papel era maior. E agora, esse papel está sendo revelado. Não como figurante, mas como protagonista. A bondade que riram, agora é o que te sustenta. A paciência que chamaram de ingenuidade, agora é o que te posiciona. O coração que diziam que era mole, agora é o que abre os portais. O mundo está prestes a ver o que acontece quando alguém fiel à própria essência finalmente é liberado para florescer. Não será um florescer tímido, escondido, será expansivo, poderoso, inesquecível, porque o universo honra aqueles que, mesmo sendo feridos, continuam sendo fonte. Sua bondade foi a semente, seu momento chegou para ser a colheita. E ninguém, absolutamente ninguém, poderá mais dizer que foi sorte, porque sempre foi destino.